dia, Brasil! Hoje começa mais um programa e, como todos começam, bem rápido e animado. Direto de Nova Almeida, nosso jornalista Otávio Nicolini já está à espera. Muito bom dia, Otávio. Fala, rapaziada, tudo bem? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Bom, eu venho aqui dando continuidade à série de Repórter em Campo, onde eu, Otávio, visito algumas empresas do município da Serra e falo um pouco sobre as características dessa empresa. Hoje eu estou aqui na Artuir Construções. Na Artuir Construções, que no caso é a empresa do Bruno. Mas como ele não pôde estar aqui, estou com meu colega Silvio. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, boa tarde a todos. E ele vai falar um pouco sobre a empresa, como ela trabalha, o que ela faz, como ela contribui para o município da Serra. Beleza? Vamos lá, Silvio. Ok, então pessoal, a Artuir Construções hoje é uma empresa atacadista, né? Então a gente está focado aí no ramo de construção civil, mais na parte de acabamentos, então fechaduras, dobradiças, né? Pregos, parafusos, alguns produtos de utilidades do lar também, né? E a gente trabalha com todos esses itens atendendo diretamente a materiais de construções e também algumas lojas de utilidades, né? Atualmente a gente está aí com cerca de 20 funcionários trabalhando ativamente quase todos os dias, né, para atender todas as demandas, contribuindo com a comunidade. Nós temos uma lojinha física que a gente atende a comunidade próxima, com os preços mais em contas, né, atendendo a toda a região aqui de Nova Almeida também, e não só o estado, como a gente já tem atendido. Bom, Silvio, você falou que vocês mexem basicamente com revenda de produtos relacionados a materiais de construção. Isso, exato. Você pode me citar alguns nomes de empresas ou lojas que vocês têm esse contato de revenda? Sim, que vocês fornecem material para eles? Sim. Lojas aqui de Nova Almeida mesmo, nós temos a Noroeste Material de Construção, são um cliente fiel nosso. Lojas fora, a gente tem tantas lojas do norte do estado, quanto do sul do estado. Um dos clientes assim, referência que a gente pode citar é a Fio e Ferro, que é uma empresa grande. Sim. Também a Bremecamp em Jacaraí, que é uma empresa grande. A Dalla Bernardina, que tem filiais aí, se não me engano, 7 filiais em todo o estado. Nós atendemos também a Dalla Bernardina e os demais materiais de construções pequenos, você vê na cidade, aí, praticamente todos a gente atende. Lá em cima a gente estava conversando e você falava sobre, no quesito de ajudar a comunidade, vocês se envolvem em alguns projetos sociais relacionados a essas questões? Sim, também ajudamos, né? O Bruno, como pessoa, inclusive, ajuda bastante projetos sociais. Aqui, vez ou outra, chegam cartas também, pedidos, né, de ajuda à comunidade, como um ônibus para carregar pessoas, né, ou crianças, algo do tipo, e aí a Artuir sempre contribui quando necessário. E para o meio ambiente, sim, aproveitando esse gancho, a reutilização de caixas de papelão. Então, nós utilizamos bastante caixas de papelão em todos os materiais que a gente manda aqui. Então a gente pode entrar como uma prática sustentável a favor do meio ambiente, com né? Com certeza. Ah, entendi, muito interessante. E, bom, gente, o galpão aqui, ele é basicamente subdividido em alguns corredores, como vocês podem ver, e cada corredor ele é subdividido em um determinado produto. Como funciona essa subdivisão aqui da empresa? Isso, cada corredor tem sua área específica de materiais, que a gente chama de classe de produtos, no caso. Então tem um corredor voltado só para pregos, tem outro corredor voltado só para parafusos, corredor voltados para utilidades do lar. E aí, além das caixas primárias que a gente chama, que são os parafusos que chegam em caixas fechadas, com 500, com 1000 parafusos, nós fazemos também as cartelas desses produtos para venda fracionada, até mesmo na nossa loja. Um exemplo aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um produto nosso cartelado com a nossa marca, então a gente subdivide esse produto, né, monta ele certinho. Se quiser hoje só um puxador para sua gaveta, você já tem um puxador pronto com seus parafusos aqui, pronto para ser usado. Muito bacana. E eu vi que lá na frente vocês têm uma lojinha, vocês também fazem algumas revendas, como é que funciona? Vocês vendem aqui alguma coisa? Sim, a lojinha ali é para a comunidade, né, próxima aqui à região, que quer um parafuso, um prego, uma vassoura. Dá para dar aquele descontinho para o morador? Tipo, sim, o morador chega aqui na porta, a gente atende ele aqui mesmo e consegue um preço bacana aí. Entendi. Bom, rapaziada, esse é o Otávio, jornalista na área, nosso quadro onde a gente visita empresas. E me despedir aqui do meu colega Silvio. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Nada, estamos tranquilo? à disposição. Tamo junto, rapaziada. E se vocês precisarem de uma maçaneta, vocês já sabem aonde procurar, tá bom? Abraço. Valeu. Muito obrigado, Otávio, por essa belíssima reportagem.
No próximo bloco teremos o desenvolvimento de indústrias na Serra e a previsão do tempo. Os produtos Pantene, além de ser de boa qualidade e ainda fortalecer a raiz do cabelo e o deixar mais hidratado, então, o que você está esperando? Use Pantene. Sejam bem-vindos de volta. Agora, o nosso jornalista Daniel Reis está à espera para falar sobre o desenvolvimento de indústrias na Serra. Muito bom dia, Daniel. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Reis e hoje eu estou aqui como repórter EAD, diferente do Otávio, que está aí como repórter em campo. Mas vamos nessa. Hoje eu trouxe uma monografia feita em 2007 pelo aluno Misael Fernandes de Oliveira, aluno da UFES e atualmente graduado em Geografia e professor do IFES. Já sobre a expansão industrial da Serra, o município da Serra até a década de 60 era um estado predominantemente rural e sua economia ela era voltada para o cultivo de café. Mas já que o cultivo de café estava em decadência devido à conjuntura econômica do Brasil, o problema econômico ele refletiu em cima do mercado e o estado do Espírito Santo foi afetado. Até que no início da década de 70, a região sudeste era a única que tinha como eixo central o seu desenvolvimento da agricultura. Contudo, a estrutura econômica deste município começa a se transformar devido ao processo de industrialização ocorrido no início da década de 70, com a criação do Centro Industrial de Vitória, o famoso CIVIT. Este fator teve repercussão imediata quanto à organização espacial municipal da Serra, uma vez que o aumento populacional e de urbanização impactaram o território serrano de diversas maneiras. Como podemos ver aqui no gráfico 1, ele mostra a evolução da população residente na Serra. Conforme esse gráfico 1, podemos perceber que o maior aumento populacional em termos percentuais se deu entre as décadas de 70 e 80. Isto é justificado pelo aumento populacional ocorrido no município. Concomitante a esse fato, o estado do Espírito Santo estava passando pelo período conhecido como reestruturação produtiva, ou seja, uma transição econômica. Com isso, o governo estadual começa a programar medidas políticas a fim de viabilizar o processo de industrialização do estado, inicialmente voltado para os municípios de Cariacica e Viana. Após uma reorientação no sistema de exportação de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce para a região norte de Vitória e a construção do Porto de Tubarão, o município da Serra passa a ter as melhores vantagens para os investimentos industriais, passando pouco tempo depois a já ser considerado o município mais industrializado do estado do Espírito Santo. Tal fato repercutiu na alteração da população do município da Serra, conforme podemos analisar na tabela abaixo. Conforme pode ser analisado na tabela 5 do gráfico 2, a população da Serra nas décadas de 50 e 60 era extremamente pequena. A maior parte dela morava no meio rural, como já mencionado. A economia deste município se concentrava nas atividades rurais, mostrando assim a pequena participação econômica desse município na conjuntura socioeconômica do Espírito Santo. Conforme esse gráfico 2, o aumento significativo da população da Serra se verifica a partir da década de 70, quando a população aumentou 89%. Este aumento populacional está diretamente relacionado às fortes políticas de industrialização do governo estadual direcionadas a este município. Contudo, continua tendo uma forte traço rural. Na década de 80, a estrutura populacional deste município se dinamiza por completo. A população apresenta um aumento explosivo na ordem de 478% se comparada à década anterior, chegando a 82.581 habitantes. Deste total, 97,25% já estava concentrado no meio urbano.
Essa transformação da população do município da Serra, nesses anos analisados, consequência do processo de industrialização que, aliada a outros fatores, possibilitou a atração de um grande contingente de imigrantes, acarretando em uma urbanização rápida, porém de modo geral, propiciando o aumento dos problemas sociais. O processo de imigração populacional ocorrido de modo geral na Grande Vitória começou a se tornar realidade, sobretudo na década de 50. Ganha força maior na década de 60, com a política de erradicação do café no interior capixaba, fazendo com que inúmeras famílias desmotivadas e sem alternativas quanto à agricultura vendessem as suas terras e vieram para a Grande Vitória acentuadamente nos anos 60. Desta forma, aconteceu a nível estadual a criação das chamadas políticas de reestruturação econômica, com a criação de alguns órgãos como a SUPIM, Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial, FUNDAP, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, e GERES, Grupo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, de modo a conceder incentivos fiscais às empresas que aqui se instalassem, atraindo também não somente os migrantes do interior capixaba, mas também do leste de Minas e do sul da Bahia. A tabela 6 destaca essas iniciativas do governo capixaba e ajudou em grande parte para as transformações a nível populacional da Grande Vitória. O boom industrial da Serra após anos 70, com a criação do CIVIT. O município da Serra, como a maioria dos outros municípios brasileiros que passaram por esse processo, sofreu as consequências dessa conjuntura econômica que de fato contribuiu para as formulações políticas do governo do estado em reestruturar a economia capixaba, voltada para novas atividades como a implantação de projetos industriais. Inicialmente, o município não recebeu investimentos significativos, pois o governo tinha a intenção de investir de fato no eixo sul. Dessa maneira, os municípios de Viana e Cariacica foram escolhidos para darem o passo inicial da industrialização no estado do Espírito Santo. O governo do estado, através do projeto de viabilidade industrial realizado pela Clan SA, escolhe o Planalto de Carapina pela acessibilidade no valor, disponibilidade dos terrenos e da área da implantação para a implantação do CIVIT. Após o projeto ser legalizado, começa o processo de desapropriação das propriedades locais. Em alguns casos, foram possíveis só com a intervenção da Justiça. Esta área destinada à criação do CIVIT era estratégica, já que era vizinha da área em que a CVRD e a Companhia Ferro e Aço de Vitória tinham na Ponta de Tubarão destinada à construção de uma grande usina siderúrgica integrada. O CIVIT, de fato, foi planejado a fim de ficar ao lado da siderúrgica, pois as empresas que se instalassem no local seriam favorecidas pela cadeia produtiva do aço. Contudo, não ocorreu inicialmente a criação da siderúrgica. O CIVIT foi criado com a finalidade de ordenar o desenvolvimento industrial da Grande Vitória e minimizar os custos de implantação das unidades industriais, comerciais e de serviços. Apresenta uma área de aproximadamente 6.650.250 metros quadrados, distribuídos em dois setores. O setor 1 destina-se às instalações industriais, podendo aceitar atividades de serviços diretamente relacionados ao uso predominante, como o pequeno comércio, agências bancárias, entre outros. Abrange uma área de aproximadamente 1,7 milhões de metros quadrados, com módulos de 90 por 30 metros. Já em 1994, concentrava-se em mais de 60 indústrias instaladas e outras 10 já estavam em construção. Este setor, oficialmente inaugurado no dia 12 de novembro de 1974, as primeiras empresas instaladas foram a Carbo Industrial,
Fibrasa e Polidomos. O CIVIT-2 começou a ser planejado logo após o governo estadual anunciar a implantação da Companhia Siderúrgica de Tubarão, a CST. A SUPIM agiliza o processo de viabilidade dentro do conceito de centro industrial, área industrial, residencial e de serviço, abrangendo uma área de aproximadamente 4,9 milhões de metros quadrados, apresentado lotes com aproximadamente 20 mil metros quadrados. Este grande tamanho dos lotes era para atrair empresas de grande porte concernentes de outras regiões do Brasil ou de fora do país. A construção desse setor industrial foi iniciada no dia 31 de fevereiro de 1975 e oficialmente inaugurada no início da década de 80. A função principal do CIVIT-2 era de ser, já como mencionado, um centro industrial em que grande parte de suas indústrias estariam atendendo às necessidades da CST, a qual se caracteriza como uma indústria motriz. Porém, o que se percebeu no CIVIT-2 foi uma descaracterização de sua função principal, e isto também foi percebido pelo próprio governo estadual. A elaboração do documento qualificado como Estratégia de Desenvolvimento Capixaba pela via da industrialização, elaborada pela Secretaria de Estado da Indústria e do Comércio e pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo, elaborado em 1981, já apontava que o CIVIT estava despido de atrativos reais para os investidores e estava se descaracterizando como área de especialização industrial. Neste sentido, seria fundamental, segundo este estudo, que o BANDES utilizasse e se privilegiasse uma faixa dos fundos e que repasse do BNDE e de outras entidades de financiamento auxiliares para que o CIVIT despertasse de sua inércia, atrelando a perspectiva de indústrias da malha dos grandes projetos e, sobretudo, atraindo o interesse do complexo siderúrgico de Tubarão para fazer do CIVIT um dos núcleos de ramificações industriais. Hoje, o CIVIT-2 não pode ser caracterizado como um centro industrial, pois a maior parte das indústrias que ali se encontram é do ramo de atividades de rochas ornamentais e, com isso, a relação do mesmo com a CST em poucas empresas, como, por exemplo, a Carbo Industrial. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia, rapaziada. Muito obrigado, Daniel, por essa bela reportagem. Agora com vocês temos o nosso jornalista Cauã Prete para falar sobre previsão do tempo. Muito obrigado, Giuseppe. Boa noite, pessoal de casa. Hoje vim mostrar para vocês a previsão do tempo para este final de semana. Como vocês podem ver aqui neste mapa, na região do Espírito Santo terá um pouco de chuva, tudo bem? Agora, abrindo mais um mapa mostrando apenas a região do Espírito Santo, podemos ver que terá bastante sol entre nuvens. Então, quem estava planejando uma praia com os amigos no final de semana, uma piscina com a família, infelizmente terá que mudar seus planos para a semana que vem ou algum outro mês, porque esse final de semana vai ficar bem frio. Uma parte do Espírito Santo terá um pouco de chuvas e um tempo nublado, ok? Mas com pouca precipitação. Agora eu passo a voz para José para encerrar o jornal. Boa noite. Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado a todos. Infelizmente, é aqui que nos despedimos. Até a próxima.